Boa noite, pessoal. Sou aluno da Faculdade FAMIG, do curso de Engenharia de Produção. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso à banca. O nome do trabalho é Gestão de Indicadores de Manutenção para a Tomada de Decisão. Eu sou o discente Igor de Souza Pereira e o orientador é o professor Diego de Jesus. Então, aí, referente à introdução do trabalho, né? O objetivo de estudo, né, é a verificação de indicadores de manutenção de uma organização. Nesse trabalho foram realizadas amostragens de parte de uma frota de equipamentos para o setor de mineração. Os dados buscados foram os de manutenção dessa frota, coletados através de sistemas disponíveis nessa organização, sendo eles de forma apontamento manual ou sistêmico aí dessa frota em questão. O tema, né? Então, o trabalho trata-se de indicadores de manutenção na tomada de decisão gerencial para a gestão dessa frota. De forma geral, os indicadores são utilizados em diversas situações dentro de uma organização, né? Decidir quais indicadores utilizar e estipular indicadores que façam sentido à organização são desafios aí, né, em diversos quesitos aí, e podem acarretar diversos problemas também às empresas. A justificativa para esse trabalho, né, é que após atuar no setor de manutenção de grandes empresas, eu pude observar aí as dificuldades gerenciais no que tange aos alinhamentos e tomadas de decisão. Nesse trabalho veremos que, se bem geridas as rotinas, podemos obter êxito aí com processos mais planejados, né? Se esse se tornar um padrão, pode ser de grande relevância aí, né, esse trabalho para várias empresas nesse setor. Então, os objetivos do estudo, né? O objetivo geral é alinhar a gestão de indicadores com base em ferramentas e metodologias de planejamento e manutenção para promover a resolução de problemas com maior efetividade em uma empresa do setor de mineração. Os objetivos específicos é a pesquisa dos conceitos e aplicações de equipamentos, né, em relação aos indicadores e ferramentas e métodos mais adequados. Então, é correlacionar também ferramentas e métodos para elaborar um modelo de gestão de indicadores que possa embasar a tomada de decisão. O terceiro objetivo específico aí é definir as etapas de análise dos indicadores considerados pertinentes à mineração de ouro. E o quarto, implementar a análise nas reuniões gerenciais. Dentro disso tudo, depois de pensar, né, nessa questão de indicadores, me vieram várias questões aí à mente, né? E uma das perguntas aí que eu me fiz é por que tomamos as decisões com base em sentimentos ou achismos se podemos usar os indicadores e dados reais na manutenção, né? Então, toda frota, toda gestão de manutenção, ela possui indicadores, né? E nós podemos utilizar esses indicadores, mas muitas vezes nós deixamos de utilizá-los aí por desconhecimento, né, por falta de entendimento. Dentro do contexto aqui, né, de toda a revisão bibliográfica, o estudo ficou realizado dessa forma, né? Introdução, justificativa, problema, solução proposta pelo projeto, hipótese ou pressuposto, objetivos, metas, as vantagens competitivas, o escopo do projeto, as premissas e restrições, o referencial teórico, onde eu discorro aí bastante sobre aquilo que eu li para poder estudar, né? A metodologia que eu apliquei, né? Resultados das discussões e as conclusões, referências bibliográficas. Eu coloquei um apêndice aí citando a liberação da empresa para que eu pudesse utilizar os dados. Os principais autores que eu utilizei aí foi Herbert Ricardo Viana, Planejamento e Controle da Manutenção. É um livro físico que eu tenho aqui. O segundo foi Formação de Gestores aí com Raimundo Godoy, também é outro livro que eu tenho. E o terceiro aí é do João Lafraia, né, que é Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade. E também utilizei aí o livro do Ricardo, né, que é o Manual Prático de Escavação. A metodologia. Então, dentro da metodologia, o método utilizado foi o de coleta de dados de frota, né, sendo eles disponibilidade física, utilização, tempo médio entre reparo, tempo médio entre falha e os custos de frota de apoio. Foi verificada a atuação da gestão sobre estes resultados e o comportamento operacional, realizado um cronograma inicial para imprimir celeridade nesse processo. Então, tudo partiu desse cronograma, né, onde eu consegui definir, né, o que eu estudaria primeiro, verificar primeiro como estavam os indicadores nessa área, se existiam indicadores nessa área, né? Então, eu parti para a pesquisa. A pesquisa foi realizada no setor de manutenção de frota de apoio de mineração, levando em conta os dados, né, de manutenção levantados até o momento analisado. As entrevistas, foram realizadas entrevistas junto ao setor de planejamento, operação e manutenção de frota de apoio da empresa Anglo Gold Ashanti.
O trabalho foi realizado em 10 meses, a contar de janeiro a outubro de 2023, né, de 2023. Então, de janeiro a agosto eu estudei, parei um tempo para refletir, levantar alguns dados e em outubro finalizei aí todo esse estudo referente a essa frota. Essa metodologia contou com os dados de cálculos, né, de disponibilidade, de utilização, de MTTR, de MTBF e também o levantamento de custos aí de forma geral. Esses custos foram levantados aí para poder também embasar as decisões gerenciais. A gente sabe que nas grandes empresas tudo passa por custos, né? Dentro dos estudos nós vimos aí que existia sim a coleta de dados de disponibilidade, de utilização, né? E dos indicadores proativos aí de MTTR e MTBF, tá? As discussões e resultados, então. Indicador de disponibilidade e utilização. A utilização de frota e a disponibilidade era considerado baixa na empresa, né? Após as mudanças implementadas, a utilização da frota Mercedes ela cresceu em 82,21%. A disponibilidade ela foi para 75%. A utilização da frota de L200 ela cresceu para 91% e a disponibilidade da frota de L200 foi para 87%. Já no indicador de MTTR, que é o tempo médio entre reparo, a gente teve queda, né, das horas para reparo e das horas em manutenção. Esse indicador, né, dentro dos estudos que eu fiz, quanto menor o tempo médio entre reparo, melhor. Sinal que a gente estamos levando menos tempo para reparar os equipamentos em falha. E para a frota de Mercedes, né, o tempo médio entre reparos está 12,5%, já para a frota de L200, 14,5%. E isso após, né, as mudanças implementadas. O indicador de tempo médio entre falhas, esse indicador, ele quanto maior, melhor. Por quê? Dentro dos estudos que eu realizei, né, o tempo médio entre falhas, ele leva em consideração o tempo em que o equipamento da frota levou para falhar após sair da manutenção. Então, o tempo médio entre falha da frota de Mercedes está em 50% e o tempo médio de falha da frota de L200 está em 55%. Gestão e custo de manutenção. Os custos de manutenção foram maiores aí no primeiro momento, mas refletiram a realidade da frota, né? Então, antes a gente tinha um custo maquiado na frota, após essas análises e implementações, né, eles refletiram a realidade da frota, realmente que a frota gastava, que a frota consumia aí, né? E a médio e longo prazo, esses custos tendem a ter uma estabilidade, né, e uma redução até. Dentro aí das discussões e resultados, vocês devem estar se perguntando, né? Pô, você já apresentou resultados aí de redução, né, de tempo médio entre reparo, de aumento de tempo médio entre falhas, né? Também um aumento de DF utilização, mas como que nós chegamos nesses resultados, né? Após a avaliação dos cenários dentro da AngloGold Ashanti, que é a empresa que foi estudada nesse setor de mineração, foram apontados alguns problemas crônicos de alinhamento entre operação, manutenção, planejamento e gestão. E dentro daquele cronograma inicial, dentro das ações propostas, nós realizamos a análise e execução de carteiras de backlog. O que é isso? A gente tinha muitas manutenções, né, críticas paradas no sistema que não eram executadas por algum motivo. A gente teve também aumento no tempo de preventiva da frota. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos o tempo do equipamento disponível para manutenção preventiva. Aumentamos também o estoque dos itens preventivos. Às vezes eu tinha o equipamento preventivo, mas eu não tinha o item em estoque para poder aplicar na preventiva. Houve também a realização de inspeções programadas para a frota, né? Então a gente programou as inspeções no SAP, inspeções eletromecânicas, de forma a verificar todo o equipamento. Isso também garantia, né, uma melhor performance devido a executar as inspeções, já analisar e ali conseguir levantar os backlogs para poder realizar no futuro. Então, conforme o autor João Ricardo Lafraia, né, o feedback, as ações tomadas na fase de erro, evita que se transformem em defeitos e permite a recuperação do erro. Vai diretamente de encontro, né, ao que eu falei aí. Então, essas inspeções, elas dão um feedback de como está o equipamento. Elas apontam os defeitos para que eles não sejam um erro no futuro e a gente consiga recuperá-los. E conforme o Raimundo de Godoy aí também, o que faz a diferença em qualquer negócio ou atividade é a capacidade e a velocidade de antecipar as tendências, as mudanças, né? Então também a gente tem que estar sempre atento enquanto gestão às possibilidades de mudança, né? Para que essas possam refletir aí no alinhamento da equipe e ter um time engajado para poder realizar aí as ações que foram propostas. Foi realizada também aí uma análise SWOT, né?
em que nós vimos as forças, né, a empresa aí citada, Anglo Gold Ashanti, possui um sistema de gestão de trabalho estruturado e se continuar sendo aliado às práticas descritas nesse trabalho em relação à gestão de planejamento, manterá resultados expressivos para essa frota. As oportunidades, né, como a Anglo tem esses colaboradores experientes, ela consegue manter os resultados alcançados se bem geridos e se bem informados. Então, o que eu tenho que fazer basicamente aí dentro das oportunidades, né? É manter munidos os colaboradores aí das informações e continuar fazendo a gestão correta. As fraquezas aí, se houver uma má gestão e se o clima organizacional estiver ruim, né, se as pessoas estiverem desalinhadas, isso pode, consequentemente, voltar a frota no estágio em que estava, né, uma disponibilidade ruim, uma utilização ruim e também, consequentemente, os outros indicadores proativos de forma negativa aí. As ameaças, né, o próprio setor de mineração de ouro, né, o valor das extrações, né, isso pode inviabilizar o negócio, né, e se a gente fizer uma má gestão nos outros setores da empresa, acarretado a um custo alto de manutenção, isso pode inviabilizar o negócio, né, de forma geral. Então, as considerações finais aí. No estudo realizado, foi possível alinhar as estratégias junto à gestão de frota e auxiliar no aumento da disponibilidade de frota em 19,5%. Então, nós aumentamos a DF em 19,5%. No início do trabalho, eu entendi que tinha que abordar toda a frota da empresa, né? Então, eu queria fazer uma abordagem geral da frota de outros equipamentos fora de estrada e de planta, mas eu vi que a empresa ela é dividida em setores e cada setor tem sua particularidade, né? Então, eu dividi em mini processo, porque dentro do meu mini processo, se eu fizer bem feito, eu posso agregar valor. Dentro dos objetivos específicos, conseguimos cumprir o propósito de estudar os indicadores e gerar uma correlação para embasar a gestão dos processos. Foram definidas as etapas e análises de indicadores linkando aos processos. Foi possível implementar as análises e discussões em reuniões gerenciais utilizando os dados. O trabalho foi bastante enriquecedor para mim, né? Pois me colocou à prova frente a uma gestão rígida e dividiu opiniões no primeiro momento. Ao levar esse trabalho lá, eles ressaltaram aí não burocratizar muitos processos, houve uma negativa de um dos gestores, mas depois a gente conseguiu vencer essa inércia e seguir com o trabalho. Foi fundamental mostrar os resultados e o valor da pesquisa ao final do processo. A satisfação foi geral dos envolvidos. Até os gestores aí, né, se sentiram satisfeitos com o resultado. A gente teve aí que vencer algumas barreiras, como agregar mais itens no estoque, né? Isso envolveu mais custos da empresa no primeiro momento. A gente teve que vencer também alguns processos aí de estudo, né? Ensinar as pessoas, mostrar às pessoas, né? O que acarretaria o não preenchimento do relatório diário, o que acarretaria o não envio das informações para o sistema. Então, isso tudo foi bastante representativo aí, né? E gerou aí, dentro das considerações finais, o resultado que a gente tanto esperava, aí, que era o aumento da disponibilidade, a diminuição do tempo médio entre reparo, o aumento do tempo médio entre falhas aí, e um custo mais assertivo para a empresa. Então, de forma geral, era isso, né? Eu agradeço e estou à disposição aí para qualquer questionamento, esclarecimento da banca ao assistir o vídeo.